Eu sou o Curtius e você está no Cult Books. O vídeo de hoje vai nos levar para a Grécia Antiga, território do conhecimento, berço da humanidade. E esse vídeo hoje é dedicado especialmente para minha querida Silvia, que está nas terras gregas. E hoje nós vamos falar especialmente sobre um livro marcante, um livro muito interessante chamado Zorba, o Grego. Principalmente porque é uma história extremamente envolvente, uma história que traz o leitor para dentro da narrativa, uma história polissêmica, uma história de sentidos, uma história de amor, uma história de envolvimento. Zorba o Grego é um desses clássicos que você lê e nunca esquece, mas também é um clássico que hoje teria uma outra conotação, até porque existe uma grave descrição sobre machismo, dissolução cultural. E Zorba, ele traz essa cultura grega, essa cultura dos antepassados. Zorba o Grego foi escrito em 1946 por Nikos Kazantzakis. O autor ele é oriundo da ilha de Creta, ela é a maior ilha grega, a quinta maior ilha do Mediterrâneo. Segundo as lendas gregas, é a ilha onde Zeus foi criado e também é a terra do rei Minos e a terra do Minotauro, do labirinto do Minotauro, a terra de Dédalo e de Ícaro. Algumas informações sobre Creta é que durante muitos anos ela foi invadida por vários povos, turcos, otomanos, bizantinos, venezianos. E a ilha de Creta é considerada o berço da civilização. Foi onde surgiu a civilização minoica, no terceiro milênio antes de Cristo. Há vestígios de civilização em Creta datados de 130 mil anos atrás. E é lá que acontece o romance Zorba o Grego. O romance é basicamente a história de um inglês com um pé na Grécia. Os pais eram gregos. O narrador ele se chama Basil. Segundo alguns historiadores, a história tem a ver com Nikos Kazantzakis. E ele tem uma propriedade herdada dos pais na ilha de Creta, que ele explora, que os pais exploravam, na verdade, e que ele volta depois de alguns anos para tentar explorar. Essa mina produz lignito, que é uma espécie de carvão, e está abandonada há muitos anos. E o narrador, à espera de um navio, ele se encontra com um personagem chamado Alexis Zorba num bar antes de embarcar, e esse personagem, Alexis Zorba, o convence a contratá-lo porque ele tem relações, ele tem habilidades para trabalhar na ordenação de uma mina. Porém, essa contratação ela se mostra muito interessante a partir do momento que o narrador começa a conviver com Zorba. Ele começa a perceber que Zorba, um homem de 65 anos, é muito enigmático, tem características muito diferenciadas do restante da população e ele resolve levar Zorba com ele. Vale dizer que ao longo da viagem deles para Creta, o narrador começa a perceber a personalidade de Zorba, um homem diferenciado, muito alegre, muito envolvente. E Zorba tem uma característica muito interessante, porque aquilo que ele não consegue conceber e conhecer, ele resolve dançando. Nessa ilha, a ilha de Creta, na parte da ilha onde está a mina do narrador Basil,
É uma população muito carente, uma população camponesa que vive de extração de flores e daquilo que a terra dá, da criação de cabras, queijos. E nesta ilha vive uma antiga prostituta, uma messalina, que o narrador e Zorba começam a tratar por Bubulina. E essa messalina é muito carente, já viveu em outras gerações, no esplendor de outras gerações, ela é francesa. E ela já viveu com comandantes de navio e ela vive dessas saudades. Zorba começa a conviver com ela e ela começa a se enamorar por ele. Também fazem parte dessa narrativa um louco, um lunático que vive na ilha e é muito interessante que nas tragédias gregas sempre tem a presença de um lunático e ele faz muitas críticas. E também uma viúva muito bonita. O narrador ele tem um envolvimento com essa viúva e ele começa a se namorar por ela, mas na ilha há também um filho de um camponês já mais abastado que é apaixonado por ela, porém ela não tem interesse nenhum nesse camponês e um dia ela vê a viúva com o narrador e ele se suicida. Em função disso, os moradores da ilha atacam essa camponesa, apedrejam essa camponesa e Zorba no primeiro momento a protege, porém ele se descuida e o pai desse que suicidou degola essa viúva. Esse é um claro sentimento da psicologia social daquele espaço. É uma realidade que Durkheim descreve como fato social. Todos sabem daquilo, todos se unem em função daquilo e todos são coniventes com aquela situação, com aquele assassinato que ocorreu. Apesar da viúva não ter nada a ver com a situação, existe uma certa força de fazer com que ela pague por aquele suicídio. E em vários momentos do livro, a gente percebe essa concepção dessa sociedade que se aproveita de todos os instantes para se satisfazer, como no caso da morte da prostituta, em que eles invadem a casa, pegam todos os móveis, todos os utensílios que a casa tem e deixam a viúva sozinha numa cama e morta. O narrador discute com Zorba o fato de que deveriam promover o funeral dela, mas Zorba nesse momento se mostra o que ele é o tempo todo, um sujeito prático, um sujeito que vive a vida enquanto se está vivo. E ele demonstra para o narrador esse fato. Ela já faleceu, ela já morreu e agora não importa mais, importava quando ela estava viva. A situação toda envolvendo o narrador e Zorba é a questão da exploração dessa mina. E a mina é muito velha, as madeiras que escoram a mina estão podres e começam a desabar e Zorba vai para uma outra cidade à procura de materiais para poder fazer com que a mina volte a funcionar, construir um teleférico, porque ele descobre uma montanha onde existe um mosteiro cheia de árvores e ele propõe ao narrador que eles conversem com o chefe do mosteiro, com o padre do mosteiro, e para lhe ceder as madeiras. Eles concordam e eles começam a construir um teleférico. Para isso, Zorba vai para outra cidade, mas ele aproveita essa ida, ele convive com prostitutas, ele bebe, porque esse é o espírito dele. E ele volta e constrói esse teleférico, e no dia da inauguração, os padres vão lá, benzeiam, e acontece que quando eles começam a transportar as madeiras montanha abaixo, o teleférico é destruído e as pessoas fogem, mas ele, com toda a sua sagacidade, com toda a sua beleza, seu envolvimento pessoal,
simplesmente diz: vamos reconstruir, vamos recomeçar. A história de Zorba o Grego é, na verdade, uma demonstração desse caráter humano, dessa força que vem do homem simples, do homem comum, mas que tem uma grandiosidade dentro de si e que demonstra a grandeza que é conviver com fatos que à primeira vista parecem muito fragilizantes, mas ele consegue conviver com esses fatos e tirar deles o melhor possível, conviver com eles da melhor forma possível. Zorba o Grego é, antes de tudo, a história de um homem extraordinário, mas de uma simplicidade muito grande. E a história da amizade entre esse homem e o narrador, que vivia de leituras, que tinha muito conhecimento, mas não tinha a habilidade e o traquejo para conviver com as pessoas. Antes de tudo, Zorba o Grego é uma homenagem à vida. É uma homenagem ao homem simples que consegue perceber a grandiosidade das coisas simples. Vale a pena ser lido, é um livro muito bom, muito bom. É um livro da minha juventude, mas que merece ser lido e merece ser comentado. Eu gostaria de pedir a todos que são assíduos no meu canal e aqueles que também não são assíduos, que se tornem membros do canal, que divulguem o canal para outras pessoas, se inscrevam, dê o like no vídeo, comente com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, para que eles também se inscrevam e a gente possa levar a cultura para muito mais pessoas. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá!